bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês a review do 12º volume de Ultimate Homem-Aranha, que é Duende Macabro. Esse arco começa exatamente 9 meses atrás, lá no início de carreira do Peter, mais especificamente no dia em que ele foi picado pela aranha radioativa, e ele serve para dar uma informação bombástica. A Mary Jane namorou o Harry Osborn antes de namorar o Peter. Só que tem um porém, muita gente interpretou isso como se fosse furo de roteiro, como se fosse falha na narrativa, ou o que fosse. Na verdade, essa é uma jogada genial do Brian Michael Bendis, e eu vou explicar ela mais pra frente. O arco começa de uma forma bem simples até, depois desses eventos do passado, né? O Peter tá ali enfrentando o Azor Assassino, que é um vilão tão ridiculamente desconhecido que eu precisei jogar na wiki da Marvel pra ver quem que era esse bosta. E ele tá ali no prédio da Roxxon impedindo o cara de roubar a Adamantium e tal, nada demais, né? É o tipo de crime comum que o Peter enfrenta todo santo dia. Quando ele chega na escola, o Harry tá de volta. E assim, qual que é o grande problema do Harry tá de volta? Eu não sei se tu viu as reviews anteriores, se tu acompanha esse quadro desde o início, mas assim, lá no início, bem lá atrás do Ultimate, teve o arco do Sexteto Sinistro, né? Inclusive eu fiz review sobre ele aqui, se tu quiser assistir depois, tá o card aí em cima. Nesse arco, o Norman Osborn e outros supervilões ali do Homem-Aranha se soltaram e tentaram tomar a Casa Branca. E aí a arma X do Nick Fury pra acabar com o Norman foi tentar apelar pro coração. Ele trouxe o Harry Osborn. Só que o que ele não contava é que fosse ser uma experiência extremamente traumática pro Harry, fosse ter um monte de outras implicações ali na vida do Harry e tal, enfim. Deu tudo errado e ele precisou levar o Harry para um abrigo da própria SHIELD, tanto para receber tratamento quanto para ser mantido em liberdade condicional, digamos assim. Resumindo, o Harry foi mantido em cativeiro pelo Nick Fury. Um cativeiro legalizado, digamos assim. E aí o Harry tá de volta. Só que o Peter, ele é muito paranoico com a família Osborn. E com toda a razão do mundo. Porque os Osborn são malucos, eles são doentes. E assim, o Peter não tem como saber se é só o Norman que é louco ou se é só o seu Harry também. Então, pra garantir, ele prefere manter distância. Só que tem um porém. A Mary Jane, ela é muito boazinha. E assim, não é uma característica ruim ser uma pessoa do bem. Só que o problema é que às vezes tem um otário por conta disso. E no caso da Mary Jane, ela é muito otária. Não querendo ofender a personagem, obviamente. Ela é uma boa personagem, eu gosto muito da Mary Jane do universo Ultimate. Mas ela é muito trouxa. O Harry acabou de voltar, o Peter traz ela para um canto e pergunta o que ele disse, o que ele tá fazendo aqui, ele falou alguma coisa sobre o pai dele? Ele faz essas perguntas porque ele tá em pânico. Porque se o Harry voltou, tem uma pequena chance do Norman voltar junto. E se o Norman volta junto, ou a Mary Jane vai morrer, ou a Tia May vai morrer, ou o próprio Peter vai morrer. Então, faz sentido ele estar em pânico. Só que a Mary Jane, ela é muito, como eu falei, ela é muito trouxa, então ela fica, o Harry acabou de chegar, o que tá acontecendo? Por que tu tá perguntando isso? Ela parece que não entende, ou ela tem Alzheimer, ou ela tem memória curta, e ela não lembra a ameaça que a família Osborn representa para a própria vida dela. Então, ela tenta, mas o Harry é nosso amigo, por que você tá tratando ele assim, blá 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 blá? Acaba que o Peter estoura com ela. Porque ele passou por muitas coisas nesses últimos meses. Teve a morte do tio, teve a morte do Capitão Stacy, que indiretamente foi causada por ele, teve a morte da Gwen, teve a criação do Venom e do Carnificina, que são corrupções indiretas do trabalho da vida do pai dele. Tem também o fato de que ele teve aquele pesadelo no arco anterior, onde a Mary Jane dizia que ia morrer por culpa dele, então ele desenvolveu um grau de estresse pós-traumático. Isso faz com que ele fique muito mais nervoso e ansioso para situações caóticas do que ele já ficava. E acaba que ele grita com a Mary Jane e eles acabam tendo a primeira grande DR no relacionamento. O problema disso tudo é que o Harry Osborn se aproveita desse distanciamento entre os dois. O Peter chega em casa, tá arrumando as coisas dele, porque ele e a Tia May vão se mudar. Depois que a Gwen morreu, a Tia May vendeu a casa. E ele tá ali mexendo as coisas dele, tá revendo a atitude dele, admitindo que ele agiu errado com a Mary Jane. E aí aparece o Harry, do nada, falando que ele lembra de tudo,
que a vida dele é complicada, que o Peter tá sempre ali quando o Duende aparece, que tá tudo dando errado na vida dele, e quando ele volta pra casa, o melhor amigo dele tá namorando a ex dele. Isso pro Peter é um choque, porque ele não sabia que a Mary Jane tinha namorado o Harry, ela nunca tinha contado isso pra ele. Então o Peter, ele não entende o que tá acontecendo. Só que aí é que tá. Muita gente interpretou isso como se fosse um furo de roteiro, esse negócio do Harry tá sentido pelo término dos dois, só que é pura manipulação. Se tu puxar as edições iniciais, mais especificamente aquele arco Legado, que eu fiz review dele aqui também, no arco Legado, tu vê que o Harry não tá nem aí se a Mary Jane namorou ou não, tava namorando ou não o Peter. Só que como esse evento foi meses e meses atrás, o Peter não vai lembrar do que eles falaram exatamente. Até porque tem muito trauma envolvido naquele dia, naquela semana no geral. Por exemplo, naquele dia em específico que o Harry fala pro Peter, a Mary Jane gosta de você, o Norman fala que o Peter pertence a ele. Qual das duas informações tu acha que o Peter vai decorar? Então, assim, o arco ele brinca muito com eventos do passado que os próprios personagens não têm como lembrar. Só que o problema é que o público lembra disso de uma forma muito pejorativa e acaba dizendo que a história é mal escrita por conta disso, sendo que não. Na verdade, ela se vale da memória curta dos personagens. Ela se vale da distância enorme entre os eventos. Mas ok, continuando. Enquanto o Harry tá ali falando que precisa do Peter, de ajuda dele, porque o Peter é a única pessoa com quem ele pode contar, a gente tem alguns flashbacks pra entender o que rolou com o Harry nesse período. Basicamente, o Harry estava sendo mantido naquele cativeiro da SHIELD, quando o Nick Fury aparece extraoficialmente pra falar pra ele que ele tá liberado. Que rolou, deu tudo errado na família dele, que o pai dele foi preso, a mãe tá morta, enfim. E aí ele vai herdar a grana da família dele e tá liberado pra voltar pra casa. Chegando em casa, ele recebe as posses da família dele, menos a pesquisa do Soro Oz, e ele tá morando com o avô. Até que aparece na porta dele um cara chamado Sr. Shaw, que é um ex-funcionário do pai dele que sabia de tudo que o Norman sabia e leva o Harry pra um celeiro no meio do nada. Esse celeiro é uma extensão que a SHIELD, nem a Roxxon, nem ninguém nunca botou a mão. É uma extensão da Oscorp, onde o Harry poderia terminar o trabalho da vida do pai dele. E além disso, tem algumas revelações sobre a lavagem cerebral que o Harry sofreu durante todos esses anos, graças ao hipnólogo dele, que é o Dr. Warren, que coincidentemente é o nome do Chacal, mas enfim. E aí ele acaba revendo tudo graças ao Sr. Shaw destravar a memória dele. Ele lembra claramente do Homem-Aranha lutando contra o pai dele, ele lembra da morte da mãe dele, ele lembra de estar no laboratório, enfim, todas as memórias cruciais do Harry que estavam sendo suprimidas na mente dele, ele lembra de uma vez. E aí o Shaw dá a missão verdadeira dele. Tu tem que encontrar o Peter Parker e fazer ele dizer onde é que o teu pai tá. Só ele pode te ajudar nesse momento. E aí, ok, o Harry entra nessa cruzada de ficar jogando o Peter contra a Mary Jane contra o Peter, até que no fim o Peter vá atrás dele pra ele conseguir a informação que ele quer. E aí o que acontece? Voltando ali pro negócio do porão, o Harry vai embora e o Peter fica muito irritado com a Mary Jane. No dia seguinte ele vira pra ela e pergunta: por que tu nunca me contou isso? Tu namorou meu melhor amigo, por que tu nunca me disse isso? Eu sempre te conto tudo, por que tu não confiou pra mim nessa informação? E a Mary Jane, eu não achei que fosse importante, não é nada demais, a gente teve um casinho e é isso. E aí o Peter, não, tu não tá entendendo. Os Osborns são perigosos, tu precisa me contar tudo o que envolva eles, eu não ligo se tu gosta dele ou não, o que importa é que tu vai estar em perigo. Ela, por quê? Porque o Harry é muito perigoso? Ah, mas o que ele fez? E o Peter vai ficando cada vez mais... Ele se sente mais preso e ao mesmo tempo mais... Não sei nem qual é a palavra exata, mas tipo assim... O Peter ele vai percebendo que não dá pra confiar na Mary Jane, infelizmente. Por mais que ele goste dela, ela não é confiável. E aí ele acaba virando pra ela e falando: eu nunca devia ter te contado quem eu era. Assim, implicitamente falando, assim tu nunca ia correr risco. E ele acaba indo embora.
o que deixa uma brecha perfeita pro Harry Osborn plantar a merda na cabeça dela. E ele vai lá falar com ela, cadê o Peter? E ela, não sei, o Peter foi embora mais cedo, ele saiu e ia pra casa. O Harry, legal, ele te conta tudo? E a Mary Jane, sim, conta. Ele, tudo? Sim, ele conta. Ele te contou que ele matou meu pai? E aí a Mary Jane cai no papo do Harry de novo. Esse que é o problema. A Mary Jane até tenta ser uma personagem inteligente. Ela é inteligente, não me leva a mal, mas ela tenta ser uma personagem esperta. Só que ela sempre cai na lábia dos outros. O Harry vira pra ela do nada. Mas tu sabe que ele matou meu pai? Aí ela, não, mas ele não teria como. O Peter, ele é gente boa, ele não mata ninguém. Aí ele, e o Homem-Aranha? Ele planta essa ideia na cabeça dela. O interessante desse arco do Harry, no todo, é o fato de que ele aplica na prática o que o Norman Osborn fala lá no primeiro filme do Homem-Aranha. Primeiro ataque o coração. Faça ele sofrer. A partir do momento que o Harry vira pro Peter e fala pra ele que namorou a namorada dele, o Peter fica, se sente traído, mas não pelo fato de a namorada dele ter tido outro namorado. Ele se sente traído pelo fato de que ela não confia nele, a ponto de contar esse tipo de informação. Então o que acontece? Ele começa a ficar muito frustrado e começa a descontar a raiva dele nos outros. Ele vai impedir um assalto comum, ele deixa um maluco em coma. Chega num ponto que ele pensa até em se entregar pra polícia, porque ele exagerou, ele sabe que ele exagerou. E aí, quando ele finalmente começa a perceber que ele precisa dar um tempo, que ele precisa se acalmar, o que acontece? Lá vai a Mary Jane confrontar ele quanto ao fato dele supostamente ter matado o Norman Osborn. Ela chega nele, o Harry me contou que tu fez com o pai dele. Aí o Peter, peraí, como assim? Não, ele me contou toda a luta. Tá, o que tem em toda a luta? Como a luta acabou? Como assim como a luta acabou? Tu e o pai dele, que... O pai dele... que tu matou o pai dele. Ele, como é que é? Não, tu não matou, né? Ele, não, óbvio que não. Foi autodefesa, né? A Mary Jane simplesmente supõe que o Peter matou o Norman. Ela aceita o que o Harry falou. E aí, o Peter, eu não matei o Norman. O que tu tá falando? O que tu vira pra mim e pergunta se eu matei o Norman? Aí ela, mas o Harry falou, ele... O que foi que eu te falei? O que foi que eu te disse? Não confia no Harry. O Harry é maluco. Aí ela, mas é porque ele... Eu disse que os Osborn são doentes e mesmo assim tu não me ouviu. Tá, deixa comigo. Ele vai lá, vai atrás do Harry de novo. O que acontece? Quando ele chega no apartamento do Harry pra conversar, tá o Harry e o Sr. Shaw conversando. Né? O Sr. Shaw tá brigando com o Harry, falando que ele tem que ir pra escola conseguir a informação do Peter de onde que o Norman tá sendo mantido. Só que aí a gente tem a revelação de que o Sr. Shaw não existe. Tudo o que aconteceu foi na cabeça do Harry. Foi literalmente um clube da luta que rolou ali com o Harry Osborn. Ele criou na cabeça dele, tanto o Nick Fury falando pra ele que ele tava liberado, quanto o avô dele, junto dele, pegando a grana da família, quanto o Sr. Shaw falando pra ele sobre os segredos da firma. Claro que assim, tudo isso é real, os segredos da firma existem e tal, só que é tudo dentro da cabeça dele. O Harry é louco, ele é birutinha, ele é lelé das ideias. Então o que acontece? O Harry tem um último surto quando o Peter chega ali, ele destrava de vez as memórias dele, e aí ele lembra o seguinte: ele tava no laboratório no dia do acidente do Norman, então ele também foi exposto ao soro Oz, o que faz com que ele também possa ser um duende. E aí, depois de 4 edições, ele se transforma finalmente no Duende Macabro. E aí, ok, mais uma porradaria desenfreada, como é o padrão do Ultimate, né? O Peter e o Duende Macabro saem na porrada no meio da rua. Só que em determinado ponto da briga, o Harry começa a ver de novo o Sr. Shaw na cabeça dele falando: não, você tem que falar com ele tem que fazer o que precisa ser feito. O Harry começa a implorar pro Homem-Aranha matar ele. E aí o Peter fica confuso, ele não sabe o que tá acontecendo, ele fica desesperado. Por que o melhor amigo dele, do nada volta, vira um monstro gigante e quer morrer? Ele não entende nada daquilo. E pra piorar,
o Harry vê que o Peter não vai partir pra violência e matar ele apela. Ele olha pro lado no meio da luta, a Mary Jane tá ali. E ele vai atrás da Mary Jane, porque a Mary Jane tava indo no apartamento do Harry confrontar ele. Então, o novo alvo do Duende Macabro é a Mary Jane. O Peter tenta tirar ela dali o mais rápido possível, leva ela pro topo de um prédio, fala pra ela sair enquanto ele distrai o Duende Macabro. E aí acaba que a luta toma proporções cada vez mais frenéticas até que a SHIELD é acionada. E aí chega o Nick Fury com a unidade anti-Hulk pra derrotar o Duende Macabro. O Peter fica dividido entre não querer bater na polícia e não querer bater no melhor amigo. Ele acaba nocauteando o Duende Macabro e o Harry é preso. E o Peter, que já tava numa pilha de nervos, fica ainda mais desesperado, porque ele quer entender o que o Nick Fury fez com o amigo dele. Porque o Nick nunca dá uma informação, o Nick nunca explica nada pra ele, o Nick simplesmente aparece na porta dele quando precisa. E quando o Peter precisa de uma informação, dane-se, o Peter que se vire. Então o que acontece? Quando o Harry finalmente é neutralizado e o Peter questiona o Fury e o Fury não dá a mínima, ele pega e dá um murro na cara do Fury. Que tipo, o Fury não tem o direito de decidir quem vive e quem morre, ou o que é feito com cada pessoa, cada um tem o seu direito, e o Fury não respeita ninguém. Então o que acontece, né? O Peter vai embora, o Fury deixa ele ir embora, e o Harry é levado sob custódia. Chegando em casa, o Peter ele acaba tomando a decisão mais difícil da vida dele. Ele termina com a Mary Jane. Porque ele não pode correr o risco dela morrer por culpa dele. Ele não pode ter amigos, ele não pode ter namorada, ele não pode ter vida. Porque senão, as pessoas que ele ama vão se machucar. E a Mary Jane, ela não ouve ele de forma alguma. Então por mais que eles se amem, eles não podem ficar juntos, porque isso é muito perigoso pra vida dela. E aí a gente tem a última edição do arco, que é uma das mais leves, que mal aparece o Homem-Aranha, que é basicamente a Mary Jane processando o término. Todo mundo tentando entender o que tinha de tão especial no Peter. Ela acaba indo pra um show, conhecendo o Mark Rexton, que no universo principal é o Magma, mas aqui é só um cara normal. E aí eu sei que no fim ela acaba percebendo que tudo é o que faz o Peter especial. É isso que faz o Peter ser incrível, absolutamente tudo. Ele é um cara incrível, e ela que pisou na bola. E assim acaba o arco do Duende Macabro. Apesar do Duende Macabro, o monstro em si, não aparecer tanto durante o arco e aparecer só em 2 edições, é interessante como o Harry é um vilão bem construído nesse aspecto, de apelar pro emocional, fazer essa brincadeirinha entre um e outro, que é exatamente o que acontece em Homem-Aranha 3. É um negócio bem interessante de se ver, porque ele sai distorcendo informações e faz a relação dos dois ficar cada vez mais conturbada. Ou seja, ele causou um prejuízo muito maior do que simplesmente só sair na porrada com o Peter. E é por isso que eu achei esse arco tão bom. Ao contrário do que muita gente diz, tá, ele é mais parado e evolui menos os personagens? Sim, isso eu admito, ele é bem demorado pra chegar no ponto que engata a história e vai embora. Mas, ainda assim, tá num nível bem elevado do Ultimate Homem-Aranha no geral. Bora ver como vai ser daqui pra frente, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de clicar no sininho pra receber notificação. Compartilha com os amigos, por favor, que me ajuda demais. Pede pra eles se inscreverem também. E é isso. Vejo vocês aí nessa semana. Até a próxima e tchau!